Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para a nossa EBD online da Segunda Igreja Batista em Fragoso. E hoje é um dia muito importante, né? Porque nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre. E, sendo assim, nós temos revista nova também, né? E o tema que nós iremos abordar nesse segundo trimestre será a vida de Jesus através de Lucas. E hoje também nós temos algo importante também. Nosso irmão Antônio está aqui conosco, estará nos ajudando, nos conduzindo na palavra do Senhor. Não é mesmo, irmão Antônio? Jesus, quero falar da minha alegria em poder estar aqui compartilhando com os irmãos de algo tão importante. Agradeço pelo convite e a minha expectativa é que Deus vai nos abençoar assim de forma extraordinária através dos temas que nós vamos abordar. É um prazer estar com o irmão e um prazer também estar com aqueles que nos acompanham. Amém, irmãos. E, para tanto, vamos estar nesse momento orando ao Senhor, agradecendo a Deus, para já estar dando início ao nosso estudo. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Senhor, por esse momento, por essa noite especial, por estarmos aqui juntos, Pai queridos, tratando, Pai, da Tua Palavra, conhecendo mais a Tua Palavra, aprendendo mais e mais de Ti e também, Senhor, ensinando aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Muito obrigado por esse momento, pela minha vida, pela vida do irmão Antônio, Pai querido, que o Senhor fale através de nós, as pessoas que estarão nos ouvindo nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, irmão Antônio, estamos iniciando mais um trimestre, como eu disse, e a nossa revista é Lucas, né? Lucas, e é um livro muito importante porque trata da vida do Senhor Jesus e de uma forma mais detalhada, não é mesmo, irmão Antônio? Sim, Lucas é um autor assim extraordinário. Apesar de termos uma proposta de falar da questão histórica, da historicidade do Evangelho, que é um tema muito importante para o cristianismo, mas nós não devemos deixar de considerar a profundidade teológica. Nos últimos anos, inclusive, alguns estudiosos têm se debruçado sobre esse tema justamente para extrair mais profundamente os aspectos teológicos dos escritos de Lucas. Então, hoje nós vamos falar um pouco da questão histórica, que é fundamental para o cristão, ele saber que a nossa fé se baseia em fatos históricos, algo que aconteceu de fato no tempo e na história, e nos dá respostas adequadas para que a gente possa responder com autoridade às indagações daqueles que nos perguntam. Exatamente. E algo assim muito importante, irmão Antônio, também é que Lucas, ele não se preocupou em narrar o fato realmente que ele não teve ele preocupação de estar narrando aquela coisa, mas assim, ele se atentou pelo que os outros também tinham narrado também. Ele não deu assim aquele texto como autêntico, como ele estivesse narrando, mas logo no início ele deixa bem claro que os outros autores também escreveram, narraram aquilo que ele já via, aquilo que ele estava propondo ali naquele momento. Importante a sua observação, porque vale a pena, Gilson, a gente trazer aqui para os irmãos a introdução do livro de Lucas, que é conhecido pelos estudiosos como uma obra-prima da literatura grega. Então, ele faz a abertura do seu livro da seguinte forma: muitos já se dedicaram a elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servo da palavra. Aí ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te em relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o impacto principal desse prólogo é que o cristianismo é verdadeiro e é capaz de confirmação mediante o apelo àquilo que acontecera. Então, ele está falando de algo que alguém poderia investigar e ter noção da veracidade. Ele estava escrevendo conforme o prólogo desse capítulo para uma pessoa que já tinha conhecimento da verdade, e ele fala daqueles que já tinham feito
a investigação, e não somente eles foram testemunhas, mas eles eram também ministros. E isso é importante, porque eles pregavam aquilo que eles criam, fatos que eles viveram, e poderiam ser atestados. Então, Lucas confirma aqui que aquilo que ele estava preparando para transmitir para Teófilo, que era o alvo do seu livro, era algo verdadeiro, que aconteceu na história e que poderia ser verificado. Isso significa que a fé cristã, ela não é nada de fábula, né? Ela não é nada inventado, né? Isso porque a fé cristã, ela pode ser investigada, ela pode ser constatada, ela pode ser verificada, porque existiu testemunhas, né, que relataram aquele fato. Isso é importante, por isso que a fé cristã, ela é totalmente diferente das outras religiões. Isso é muito importante. Bem, irmão Antônio, mas aí a gente também temos agora a questão para quem Lucas endereçou essa carta. Muito bem. O alvo primário de Lucas era uma pessoa chamada Teófilo, que, apesar de se saber pouca coisa a respeito dele, mas pela sua introdução nós identificamos que Teófilo era uma pessoa que havia recebido as verdades do Evangelho, e Lucas escreve para que ele possuísse mais detalhes. Ele pode ter sido também um patrono daquela obra, porque naquela época era comum alguém escrever uma obra, endereçar uma personalidade com o propósito de estimulá-lo a patrocinar. E o título que ele usa com relação a Timóteo aqui, de excelentíssimo, poderia ser um título de honra, mas poderia ser também uma cortesia. Mas é aceito pela comunidade cristã, que era uma pessoa da alta sociedade, e ele usa um título de distinção aqui como excelentíssimo. Agora, o propósito secundário de Lucas era mostrar justamente a universalidade do cristianismo, porque entre os muitos que ele fala aqui, que escreveram a respeito desses fatos, muito provavelmente Marcos foi um deles, por ter sido o primeiro evangelho, e Lucas usou material de Marcos para poder compor também a sua obra. Então, o propósito de Lucas era mostrar a universalidade da salvação. Não era uma mensagem que estava voltada apenas para o povo judeu, mas mostrando a mensagem da salvação para todo o homem, e nós podemos ver isso em algumas referências, se tiver oportunidade podemos citar, onde ele apresenta um evangelho para todo aquele que crê, e não somente não era uma salvação nacional, e sim uma salvação para o pecador que estava necessitado da graça de Deus. E isso é muito importante. A gente percebe que o Teófilo, ele já havia uma base, né? Provavelmente ele já havia lido outros textos, outros livros de outros autores. Então foi como se Lucas estivesse dando uma certeza. Ele foi, verificou, comprovou e escreveu aquele texto de novo. Está confirmado, você pode confiar, porque tudo exatamente a verdade. Foi essa a conclusão dele no versículo 4, que ele disse, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Teófilo já havia recebido algum tipo de mensagem, mas como você citou muito bem, era um momento em que surgiam muitas fábulas, muitos mitos, particularmente a respeito da religião. Então, era importante esses dados históricos. O Cristo histórico é alguém que entrou na história e trouxe a salvação para o homem. Amém, irmão. Amém. E vamos dar aqui prosseguimento, né, meus irmãos, depois dessa bela introdução, dessa visão panorâmica do livro de Lucas, a gente vai aqui debater alguns textos, né? E o primeiro deles, a gente começar a falar da vida de Jesus sem citar João Batista, não tem como, né? João Batista é aquele personagem ali, o início, sabe, onde houve aquele silêncio de 400 anos, e quando começa a Deus se manifestar, João Batista está ali. Então, é importante citar a vida de João Batista, mesmo porque também o Senhor disse que ele foi um homem grande diante do Senhor. E é fundamental a gente aprender sobre a vida de João Batista, né, irmão Antônio? Com certeza. Não teria tanta importância se Lucas não desse a importância que foi dada ao nascimento e às origens de João Batista. É o único evangelista que narra o nascimento de João, principalmente com a riqueza de detalhes que ele narra. E havia, sim, um período ali que se chama o período intertestamentário, onde não havia os profetas, a voz profética. Silêncio, né? Alguns chamam de silêncio, mas Deus, ele continuou agindo na história. Com certeza. O modelo de profeta que havia se silenciado, aquela voz profética havia se silenciado. E a maneira como João Batista surgiu dentro de um contexto sobrenatural totalmente de milagre,
é importante que a gente fale um pouquinho, e se você quiser, na sequência, eu posso continuar falando de como foi a vinda de João Batista, o precursor de Jesus, o cumprimento da profecia de Malaquias, eis que envio diante de vós o meu anjo que preparará o teu caminho, uma profecia a respeito do Messias, e isso se cumpre em João Batista. Não, temos sim, assim, a gente, nesse sentido, a gente pode se aprofundar um pouco mais e entender, irmão Antônio, assim, qual a importância de João Batista na narrativa de Lucas. Veja bem, João Batista, ele tem um lugar especial nos acontecimentos relacionados ao Messias, porque ele veio exatamente inaugurar a era messiânica. Vamos analisar um pouquinho o contexto da vinda de João Batista. O texto nos diz que quando o anjo vem e anuncia a Isabel o nascimento de João, Isabel era velha, Zacarias também era velho, a história diz que eles já tinham acima de 60 anos, e eles faziam parte, era um sacerdote, e o número de sacerdotes, Gilson, antes do cativeiro chegava a 18 mil. Depois do cativeiro, esse número foi reduzido, mas ele foi redistribuído em 24 turmas, das quais a turma de Zacarias era a 8ª. E o texto nos diz que quando caiu sorte para Zacarias, isso acontecia, cada turma poderia ter o cerimonial no templo, que era somente um templo e muitos sacerdotes, 2 vezes por ano, num período de uma semana cada. O oferecer o incenso era uma cerimônia de um privilégio extraordinário, que cada sacerdote só podia oferecer isso uma vez em toda a sua vida. Imagina. Então, olha. não foi por acaso todo esse contexto, todo esse arcabouço para que o nascimento de João fosse anunciado, porque Deus estava ali trazendo de volta a voz profética, preparando o caminho para o Messias. Então, a gente observa na narrativa do nascimento de João os mesmos paralelos com a narrativa do nascimento de Jesus. E o profeta Zacarias, ele foi escolhido para oferecer o incenso, que era uma cerimônia pequena, a única da sua vida. E exatamente naquele momento ele recebe a visita do anjo e anuncia a vinda de João Batista. E se você observar, João Batista teve um ministério tão curto quanto o ministério de Jesus. Exatamente. Mas ele não é de menos importância, porque ele foi o precursor, é aquele que veio preparar o caminho do Messias, inaugurar, na verdade, a era messiânica para que o ministério de Jesus pudesse ser iniciado. Então, quando a gente observa aqui, então, esse primeiro versículo aqui, o versículo 8, né, do capítulo 1 de Lucas, diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Então, esse é o detalhe que o irmão falou, né? Essa sorte aqui foi esse detalhe, que uma vez na vida, esse sacerdote, ele... Pelo fato de você ter muitos sacerdotes e você só ter um templo, tinha Olha que só, lançar sorte, pra poder... era um sorteio, uma espécie de sorteio, para que cada turma pudesse exercitar ali o seu ministério. Poderia ocorrer, então, dele nem ter uma oportunidade, Nenhuma né? oportunidade. Era um sorteio. Principalmente a questão de oferecer o incenso, porque só era permitido a cada sacerdote fazer essa cerimônia uma vez em toda a sua vida. E uma coisa que é muito interessante, quando na oração de Isabel, na gratidão de Isabel, o texto nos dá a descrição que fala também de uma pessoa chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, que ela diz assim: tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo. Então, há uma referência de algo extraordinário sobre a vida de João. Então, isso deve ser levado em conta. Muito, muito bem, muito importante isso. Nossa, a gente aprende muito, muito, muito. E vamos dar prosseguimento aqui, irmão, né, no texto. Seguindo o texto, nós já podemos aqui observar agora a parte aqui, uma das partes também principais também, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus, né? O pedido do nascimento de Jesus. Na verdade, é uma narrativa assim conhecida mundialmente, né? O nascimento de Jesus é mundialmente conhecido, as pessoas sabem a história do nascimento de Jesus, mas existem pontos específicos também que precisam ser explicados, esclarecidos, né? E essa é uma questão que vamos tratar aqui também, né? Justamente com o nosso irmão Antônio, trazer essa questão que é muito importante para nós discutirmos aqui. E essa questão diz o seguinte: qual a importância da doutrina do nascimento virginal do nosso Senhor Jesus? Gilson, você tocou num ponto assim de muita importância, porque
a doutrina do nascimento virginal é uma doutrina essencial da fé cristã. Qualquer pessoa que se confessa como cristão e ele não acredita no nascimento virginal, ele não está confessando o verdadeiro cristianismo. E nós podemos fazer uma analogia, assim, de uma forma simples. Quando Cristo veio aqui, estava exercendo o seu ministério, ele disse assim: o filho não pode fazer nada se não vê o pai fazer. Exatamente. Então, nós podemos dizer que tudo que Jesus fez aqui e foi em pequena escala aquilo que Deus realiza no mundo em uma escala maior. E com relação ao nascimento virginal, nós podemos observar o seguinte: qual é o método natural da concepção? Uma partícula microscópica, através do espermatozoide, que é feito a concepção. Isso é o meio natural. Deus, como sendo o autor da vida, ele age de forma direta, sem usar esse meio que seria o natural, que estaria maculado pela mancha do pecado, e ele age de forma direta, trazendo ao mundo o verdadeiro homem. Assim como o primeiro Adão, que foi feito também de uma forma direta. Sem a necessidade de um portador, porque o homem, na verdade, ele é apenas o portador. Deus age agora de forma direta, sem a necessidade desse portador que estava maculado, e traz o homem perfeito, o verdadeiro homem que é Cristo. Há um exemplo que a gente pode dar de uma forma simplificada, que os nossos ouvintes vão compreender, e eu já ouvi, assim, com uma certa frequência, fazer esse paralelo a respeito dos milagres. Quando Cristo transformou a água em vinho, ele estava fazendo ali, numa escala pequena, aquilo que Deus faz numa escala maior. Então, quando a gente olha para a natureza e você vê a vide, ela absorve a água pelas raízes, o próprio sol a ensina a produzir a uva e você espreme ali um suco que pode ser transformado em vinho. Então, Deus fez isso em toda a história. Eu separei aqui para você um dado importante, Gilson, porque eu fiz um pequeno resumo assim. O nascimento virginal de Jesus é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Tanto o nascimento de João Batista quanto o de Jesus foram eventos sobrenaturais. O primeiro indireto, enquanto que o segundo, Deus agiu de forma direta. Ou seja, o jeito normal de Deus fazer o homem é através do espermatozoide no momento da concepção. Não podemos, isso eu quero deixar claro aqui, não podemos confundir as impressões sensoriais que este ato de concepção gera com o fato em si, com o ato em si de gerar. Com relação a Jesus, Deus fez isso de forma direta, instantânea. O processo natural traria a contaminação, estava maculado. E, a fim de evitar essa mácula, Deus age de forma direta para trazer ao mundo o homem verdadeiro, ou seja, o segundo Adão. Aí, depois que você voltar com a palavra, eu vou te falar por que a dificuldade da sociedade, particularmente aqueles que rejeitam o milagre, que a teologia chama de naturalistas, por que eles rejeitam essa doutrina, que é algo importantíssimo para o cristianismo. Isso, e esse ponto é importantíssimo, porque o que nós somos hoje como igreja, nesse momento que nós estamos agora como igreja, no passado foi muito complicado, porque eles não tinham essa noção, e houve muitas heresias, muita discussão, muita morte, muito sangue, por questões doutrinárias, por questões que, falta de conhecimento, orgulho, né? E essas heresias surgiu confrontando essa questão, e a igreja, ela foi muito firme nisso, nessa questão de manter o cristianismo dessa forma, sabe, do nascimento virginal, né? Essa questão do homem, o Senhor Jesus, Deus, homem, mantendo essa questão importante, porque eles queriam associar o Senhor Jesus como ele sendo simplesmente, ou como Deus, porque ele associando ao Senhor Jesus como Deus, ele igualaria como os outros deuses pagãos, né? Sumiria, não é isso? Gilson, a cultura pagã, ela sempre teve o objetivo de, digamos assim, desqualificar as ações do verdadeiro Deus. Então, sempre atribuiu aos seus ídolos, aos seus deuses, com letra minúscula, os grandes feitos que foram realizados pelo Senhor. O exemplo que eu lhe dei, por exemplo, do vinho, eles atribuíam ao deus Baco, ao deus Dionísio. Aí vamos olhar para os cereais.
quando Cristo multiplica ali o alimento, alimenta 5.000 pessoas. Cristo estava fazendo numa escala menor aquilo que Deus está fazendo há séculos numa escala maior. Você lança uma porção pequena de semente e Deus multiplica aquilo e você alimenta uma multidão. Aí eles atribuem a um Deus chamado Ceres. Então, quando a gente fala da questão do nascimento, na antiguidade existia um Deus chamado Gênio. Esse Deus era o Deus da fertilidade animal e humana. Era o Deus patrono da ginecologia, da embriologia ou do leito conjugal, que muitos já devem ter ouvido essa frase, o leito genial. Isso é uma referência a um Deus pagão chamado Gênio. O Gênio, ele era esse Deus da fertilidade. Esses que negam o nascimento virginal de Jesus, talvez considerem um insulto a questão da relação sexual, porque em um mundo pervertido como nós vivemos, a única coisa venerada por eles é justamente essa questão em um mundo totalmente irreverente. Então, talvez se sinta ofendido o fato da gente dizer que Deus interveio na sua própria criação e ele, de forma sobrenatural, direta, sem precisar de um portador, e ele faz. E se você observar isso, a solenidade com que o anjo fala com Maria, você vê o tom solene, a pureza na narrativa, quando ele diz: o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, porque o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, ali estava uma entrada de Deus direto na natureza, violando as leis da natureza, que não necessariamente o milagre precisa violar as leis da natureza, mas nesse caso sim, e Deus de forma direta, ele traz Cristo através de Maria. É interessante, e a gente percebe em todo esse processo, né, essa questão histórica do cristianismo, a gente percebe nitidamente também uma ação maligna também, descaracterizar essa questão do nascimento do Senhor Jesus, dessa dupla personalidade, o homem-Deus, né, o homem como um homem mesmo. Então a gente percebe nitidamente as várias tentativas de tirar essa ideia do que nós temos hoje como que realmente Cristo representa para a gente, o que o Senhor Jesus representa para a gente hoje. Gilson, é importante que a gente considere também que as coisas têm o seu grau de dificuldade. A natureza, a dupla natureza de Cristo, ela convivia 100% Deus, 100% homem. Mas quando a gente olha para os evangelhos, parece que isso não ficava tão clara, porque até o próprio Filipe, em uma ocasião, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Exatamente. Aí Jesus chega para ele: eu estou há tanto tempo com vocês, você não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Exatamente. Então, Gilson, nós precisamos de um passo de fé. Isso é importante. Muito e isso importante. Acontece quando vem a regeneração. Quando você se rende ao apelo da palavra de Deus, Deus começa a trabalhar na sua vida e você começa a compreender certos valores. Porque se a gente for olhar apenas com os olhos naturais, com os olhos carnais, nós vamos enveredar pelo caminho dos pagãos, querendo uma justificativa científica, e a ciência não pode provar absolutamente nada que está além dos olhos, porque ela só pode falar daquilo que é observável. Então, nós cremos exatamente como está relatado nas Escrituras Sagradas. Exatamente, é o que nós falamos no início, né? A fé cristã é algo que pode ser comprovada, pode ser estudada, né? Ela foi narrada, ela foi falada, ela foi testemunhada. Então, ela é totalmente diferente daquilo que a gente vê de outras religiões, é algo palpável, a gente sente. Então, isso no meio cristão é muito importante a gente ter essa noção, a gente trazer isso para a nossa vida, né? Porque uma das preocupações de Lucas era justamente isso, falar de um cristianismo que aconteceu, foram fatos que aconteceram e que poderiam ser investigados, porque era um período ainda muito próximo dos eventos. Então, ele fez uma investigação minuciosa e ele não foi uma testemunha ocular,
mas ele colheu as suas informações de pessoas que foram tanto testemunhas oculares, como foram ministros da palavra. Então, aquelas pessoas ainda estavam vivas, porque se calcula que o Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 70, mais ou menos. Então, na mesma geração dos acontecimentos. Existem algumas datas entre 62, 70 e 80, a data mais tardia, mas a data mais aceita é a data de 70. De 70, antes da queda do Jerusalém. De Jerusalém. Então, você vai perceber que aquelas testemunhas que ainda estavam vivas, as pessoas que conviveram com aqueles eventos estavam vivas, então facilmente isso poderia ser confrontado. Isso é muito importante. E vamos dar prosseguimento aqui, né, meus irmãos, nós já estamos partindo já para o final, mas vamos tratar aqui de um tópico também muito importante também, né? Uma das características muito importantes no livro de Lucas é o seu evangelho universal, né? E ele derruba todas as barreiras, né? A barreira raciais, sociais. E isso a gente consegue perceber nitidamente que o evangelho de Lucas é um evangelho inclusivo. Não é isso, irmão Antônio? Isso fica muito claro. E é algo extraordinário, porque o cristianismo sempre sofreu muitas acusações de ser uma mensagem nacional, de ser uma mensagem católica e de ser exclusivista. E quando a gente vai para o Evangelho, particularmente Lucas faz questão de deixar esses aspectos claros, porque eu vou citar aqui algumas classes que ele inclui de forma contundente no seu Evangelho, como, por exemplo, as mulheres. As mulheres da sociedade de então, elas eram discriminadas, eram consideradas quase que menos que nada. As mulheres e as crianças não tinham quase que lugar na sociedade. Lucas faz questão de inserir essas mulheres no contexto da sua narrativa e com a honra devida. Então, elas receberam destaque, considerando que naquela sociedade não dava à mulher a honra devida. Então, é notável a importância e a dignidade com as quais Lucas se refere a elas. Eu vou dar aqui o exemplo de algumas, como Maria, que eu já citei como que ele trata, a honraria que ele trata a Maria. Não cabe aqui uma divinização de Maria, mas ela tem a honra devida. Lucas fala de Ana, Lucas fala de Isabel, que foi a mãe de João Batista. Lucas fala de Marta, de Maria Madalena, de Joana, Susana, e outras mulheres que não são citadas pelo nome, mas são citadas pela situação, como a viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a viúva pobre que deu todo o seu sustento. Então, havia essa preocupação de Lucas incluir as mulheres no contexto da sua narrativa. Outra coisa eram as crianças. Ele dá uma atenção especial às crianças, envolve as crianças. Ele fala da infância de João, da infância de Jesus, com riquezas de detalhes. É o único evangelista que fala das infâncias, da infância de João Batista. Ele insere os pobres, ele fala uma bem-aventurança para os pobres. No próprio cântico de Zacarias, ele diz que Deus despedirá os ricos, mas suprirá os pobres. Então, a gente percebe essa ênfase, essa inclusão dos pobres na narrativa de Lucas. Os pastores que viram os anjos, além de ser uma classe que não gozava de uma boa reputação, eram pobres. A própria família de Jesus era pobre. Se você observar qual foi a oferta que eles fizeram por ocasião da circuncisão e da apresentação do menino, era a oferta dos pobres, que era um par de rolas ou 2 pombinhos. Porque a lei prescrevia uma pomba e um carneiro. Se não tivesse dinheiro para o cordeiro, então você oferecia uma segunda pomba. Foi a oferta dos pais de Jesus. Então, ele fala de uma viúva pobre que deu todo o seu sustento como oferta. Então, ele inclui os pobres. Outra classe, Gilson, também muito importante, eram as pessoas de má fama, que têm também direito de ouvir as verdades do Evangelho e são incluídas na narrativa de Lucas. As pessoas que não gozavam de uma boa reputação, eles não ficaram de fora na perspectiva de Lucas. No capítulo 15, ele diz assim: aproximava de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E você sabe que os publicanos, eles eram desprezados pelas suas práticas, pela falta de honestidade. Ele cita Zaqueu. Que se arrependeu e disse que devolveria, daria aos pobres o dobro do que tinha, se ele tivesse defraudado alguém. Então, ele cita Levi, que também era um cobrador de imposto, e depois faz o banquete, ele participa. Ele fez justiça, né? Jesus participa do banquete ali, juntamente com Levi, que depois teve o seu nome mudado para Mateus, né?
Ele fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus, secou os pés com os seus cabelos. Então, pessoas que não gozavam de uma boa reputação junto daquela sociedade. Ele fala do filho pródigo, que tinha também lá seus desvios de personalidade, gastou o dinheiro do seu pai vivendo com uma vida dissoluta. Então, Lucas, ele insere todas as classes, porque a mensagem do Evangelho é para o pecador arrependido. Amém, irmãos. Então, de fato, Lucas realmente é um evangelho inclusivo, atrai os leitores, né? Então, são diferenças que há, né, irmão Antônio, entre alguns livros, né, Marcos, Mateus, tem certos tópicos diferentes, né? E o Lucas tem essa importância fundamental, né, entre esses 4 evangelhos. É esse evangelho que atrai as pessoas, atrai os mais necessitados, os mais pobres, né, de uma forma assim, em dar um calento, um alívio, uma ajuda, não é isso? O Evangelho de Lucas é o mais extenso dos 4. É o mais extenso. Se juntar o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, que foram as 2 obras, porque Lucas e Atos era para ser o volume 1 e volume 2 de uma mesma obra. Foram na mesma sequência. Se juntar esses 2 volumes, nós temos 40% de todo o Novo Testamento apenas numa obra de Lucas. E ele usa um pouco do material de Marcos e usa um pouco do material de Mateus, que Lucas, juntamente com Marcos e Mateus, é chamado de os evangelhos sinóticos, ou seja, o evangelho do mesmo ponto de vista. Então, você tem material de um no outro e tem material exclusivo. Então, Lucas, ele tem essa riqueza de vocabulário, um estilo refinado, a joia da arte grega para compor a sua obra, e ele tem essa capacidade de fazer essa inclusão, mas com uma linguagem que qualquer pessoa pode compreender, apesar de ser uma linguagem rebuscada, profunda, mas de uma clareza surpreendente. Agora, Gilson, com relação a essa questão da inclusão, se você me permitir, eu queria tocar num tema aqui que está muito em moda nos nossos dias. É justamente a palavra empatia, porque talvez alguns até acusem o próprio cristianismo de não ter empatia com relação ao pecador. Mas a gente percebe que há um histórico na sociedade de corromper termos para usar assim da forma que lhe for mais conveniente. E essa palavra empatia tem sido bastante usada também nesse sentido. A maioria das pessoas que fala sobre essa palavra, se você perguntar, pedir para elas darem uma definição, elas não vão conseguir, não vão saber. Que simplesmente estão usando um termo que está na moda e vai acusando as pessoas de ter a falta de empatia. Eu vou trazer aqui uma definição simples da palavra empatia, que é fácil de compreender. A palavra empatia significa o exercício afetivo objetivo, eu grifei essa palavra, porque não é um exercício subjetivo, onde você usa uma palavra sem saber o significado dela e vai lançando-a solta. É o exercício afetivo objetivo, de buscar interagir, percebendo a situação sendo vivida por outra pessoa, além da própria situação. É uma palavra grega, empateia, que significa emoção e sentimento. Um resumo simples dessa palavra seria compartilhar e compreender os estados emocionais de outra pessoa, colocando-se no lugar dela. Aí eu me lembrei do texto de Hebreus 4:15, que Jesus disse assim, que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos Cristo, que se fez homem e que sofreu como nós, porém sem pecado. Agora, percebamos como que a sociedade hoje em dia está fazendo uso dessa palavra em um conceito distorcido. Não existe nenhuma relação entre entre empatia e relaxamento de princípios. Porque muitas vezes hoje nós estamos ouvindo as pessoas reivindicar a empatia no sentido de você relaxar princípios e abrir mão de valores, principalmente os valores morais. Nós não podemos confundir compreensão com conivência, nem amor com promiscuidade. Porque a sociedade, em parte, uma parte dela, tem um histórico, esse histórico de corromper determinados termos. A palavra empatia tem sido usada nos dias de hoje com o sentido de nivelar por baixo. Você não pode reprovar o pecado porque você vai criar constrangimento na pessoa, então você tem que ter empatia por ela.
mas o sentido da palavra não é esse. Aí, se você é uma pessoa que se prepara para você ter uma linguagem culta, para você ter um vocabulário melhor, você não pode utilizar, porque aqueles que não fazem a mesma coisa vão se sentir ofendidos pela sua pronúncia, então você tem que reduzir o seu nível para não ofender aquele que não gosta de estudar. Então, a gente vê um desvirtuamento do sentido. E qual é o paralelo que a gente pode encontrar nas Escrituras com relação a esse termo? Compaixão. Cristo teve compaixão. A compaixão significa o quê? Sentimento comum. Eu sofrer no seu lugar. Aí, então, Cristo teve compaixão. Então, nós não podemos acusar o cristianismo de falta de empatia, principalmente no sentido que a nossa sociedade tem usado esse termo. Amém, irmãos. Amém. Poxa, são explicações profundas que a gente só nos engrandece, né? Nos faz crescer no conhecimento da palavra de Deus. E algo muito importante já nas considerações finais, tudo que foi tratado aqui, tudo que foi debatido aqui, é importante nós trazermos para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida prática, né? E para que haja realmente um crescimento verdadeiro, né? Porque a palavra do Senhor é algo muito profundo, é algo interessante, e quando se trata de textos assim tão importantes da vida de Cristo, nos abençoa, nos dá um crescimento muito importante, né, Simão? Então, nós vamos já partir para as considerações finais, o irmão Antônio já pode passar também para fazer as suas considerações finais também. Gilson, eu quero falar nessa parte final, voltar a respeito dos objetivos de Lucas. Um dos objetivos principais de Lucas era apresentar a universalidade do Evangelho. Havia aquela expectativa da vinda do Messias, os judeus esperavam a vinda do Messias de uma forma diferente de como Jesus veio, e eles esperavam uma salvação nacional, um líder que viesse para salvar, libertar o povo de Israel, principalmente do jugo do Império Romano. Um líder político, na verdade. Isso aí. Então, Cristo vem e Lucas o apresenta no capítulo 2, versículo 10, ele fala, quando o anjo anuncia aos pastores, ele disse assim, não tenham medo, ele encoraja os pastores diante do impacto que eles tiveram com a presença do anjo anunciando o nascimento. Ele diz assim, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Então, nós já percebemos o aspecto universal ali do projeto messiânico. No versículo 14, também diz no louvor que os anjos dão, diz assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Está falando aos homens, não está especificando uma nacionalidade. Isso aí. Então, dentre os evangelistas, é ele, Lucas, o que mais faz uso da palavra soteria, salvação. Lucas empregou o verbo salvar mais do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ou seja, a nota tônica do evangelho de Lucas é o amor de Deus para com o pecador. A palavra salvar está ausente de Mateus e Marcos, não consta no evangelho de Mateus e Marcos, e ocorre uma só vez em João. A genealogia de Jesus remonta até Adão no livro de Lucas, enquanto que Mateus vai até Abraão, mostrando que a salvação para toda a raça humana. Então, ela não para em Abraão. E com relação ao amor de Deus, hoje nós estamos vivendo também uma vulgarização da palavra amor, que às vezes define amor como um sentimento afetivo, mas o amor de fato, ele não é apenas um sentimento afetivo, o amor é o desejo do bem maior pela pessoa amada, e foi essa a demonstração que Deus deu para o homem que estava perdido, enviando Jesus. Qual o bem maior que alguém pode fazer por um pecador, oferecendo a redenção, remindo dos seus pecados, e a palavra remir aqui significaria resgatar, comprar de volta por um preço maior, e foi isso que Cristo fez para conosco. Então, esse é um evangelho extraordinário, um evangelho que traz para nós a mensagem de esperança para uma sociedade que está perdida e que nós precisamos compreender, à luz do contexto histórico, compreender a mensagem teológica que Deus tem para a igreja. Então, esse período que nós temos aqui, ele é pouco para a gente poder saborear um pouquinho o evangelho de Lucas, mas quem sabe a gente terá outras oportunidades de trabalhar um pouco mais nesse tema. Então, fica aí a minha palavra.
que os irmãos devem confiar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem confiável, foi algo que aconteceu na história e é algo que pode ser conferido. Nós não estamos crendo numa fábula, não estamos crendo em um mito, nós estamos crendo na entrada de Deus na sua própria criação. Deus se fez homem e entrou na sua própria criação e trouxe a salvação para a humanidade. Amém, amém, amém. Bem, meus irmãos, que essa palavra, que esse estudo possa ter um significado muito importante na vida dos irmãos que irão nos ouvir, né? E que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de todos aqueles que estarão, né, em algum momento participando desse estudo, ouvindo esse estudo, e que possa realmente trazer para si essa responsabilidade de conhecer e conhecer mais ao Senhor Jesus. E nesse momento vamos estar orando para encerrar. Vou estar pedindo ao nosso irmão Antônio que estivesse orando para assim encerrarmos o nosso estudo nesse momento. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de falar, ainda que em forma resumida, das grandezas do teu reino. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito, Senhor, que guiou, ó Deus, a vida de Ana, que guiou, Senhor, a vida daqueles que participaram de um momento marcante ali do nascimento de Jesus, como Simeão, que tinha uma profecia daquele momento, e ele mesmo diz que agora ele poderia ser despedido, o Senhor poderia levá-lo, porque ele já tinha visto a tua salvação. Nós pedimos, Senhor, que esse mesmo Espírito esteja trabalhando no coração dos nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, Amém. E que de alguma forma eles sejam convencidos do seu pecado, assim como um dia a tua graça nos alcançou, nos convenceu, nos trouxe para a luz. Senhor, que tu estejas trabalhando nessas vidas, realizando a obra que as nossas mãos não podem realizar, mas o Senhor é poderoso e o Senhor continua agindo na história e convertendo, Senhor, os corações para o teu reino. Continua conosco, nos abençoando e alcançando vidas através desse ministério. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.